honestamente, o que você faria se você tivesse mais tempo? Isso mesmo, se você tivesse mais tempo. Ou melhor, se você pudesse comprar o seu tempo de volta. É isso que eu vou falar no vídeo de hoje, como fazer você ter mais tempo para aproveitar as coisas que você gosta na vida e ainda ser mega produtivo com as suas demandas de trabalho. Vamos lá para o vídeo, editor, vinheta nele. Calma. Você entendeu tudo errado. Eu ainda não descobri, e com certeza não vai ser eu a pessoa que vai descobrir isso, uma forma de viajar no tempo. Mas a verdade é que nos últimos anos, depois de fazer muitas leituras e viver muitas experiências, eu descobri uma forma que os empreendedores e profissionais de sucesso aprenderam, principalmente aí durante esse último ano conturbado que a gente vem vivendo aí da pandemia, de trabalho remoto e tudo mais, uma forma de como você pode alavancar oportunidades e ganhar tempo para você poder dedicar ao que realmente importa na sua vida. Isso se chama a técnica de comprar tempo de volta. Quem construiu isso, você provavelmente já deve ter ouvido falar. Tim Ferriss foi o cara que escreveu Trabalhe 4 horas por semana. Eu tive uma resistência absurda para ler esse livro. Só fui lê-lo no final de 2019, início de 2020, pouco antes da pandemia. E foi exatamente essa obra que fez uma grande diferença, uma revolução na minha mentalidade de como encarar as coisas no trabalho. Porque eu já vinha vendo que aos poucos as coisas vão evoluindo para essa forma. Se você produz um podcast, você não precisa ser um produtor de podcast, saber editar um podcast. Você contrata alguém que edita podcast. Você só precisa ser o dono do conteúdo. Se você escreve uma redação, um livro, você não precisa ser o cara que escreve o livro. Você pode contratar redatores, os ghostwriters para escrever para você. Se você faz vídeos, você não precisa ser o cara que filma e o cara que edita. Você pode contratar um filmmaker. E o que isso acontece? Libera tempo para você dedicar às outras coisas que realmente importam na sua vida. Menos tarefas operacionais, mais tempo de qualidade para as outras coisas. Espaço mental vago. Nossa cabeça é igual um HD de um computador. Quanto mais espaço você gasta com porcaria, mais lento fica o nosso raciocínio, pior fica o nosso desempenho e aos poucos a gente vai perdendo a atenção, o tesão de fazer as coisas e ao mesmo tempo vamos ficando cada vez mais desanimados. A gente cai num ciclo vicioso de não conseguir fazer as coisas e ficar desanimado, querer fazer mais e aí a gente continua não fazendo, enfim. Tô te falando porque eu já passei por isso. Meu burnout no final de 2019 foi exatamente engatilhado por umas coisas nesse sentido. E é exatamente o que eu não quero que você caia nesse erro. Então é por isso importante você ficar aqui nesse vídeo para eu te contar formas de como você pode comprar o seu tempo de volta. Vamos lá, eu falei do Tim Ferriss, ele escreveu Trabalhe 4 horas por semana. Também tem o Nathan Latka, que escreveu How to be a Capitalist Without Any Capital, que basicamente ele coloca aí um desenho mais aprofundado dessa teoria que Tim Ferriss escreveu no seu livro Trabalhe 4 horas por semana. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: pense nas tarefas que você precisa realizar no dia a dia, todas as tarefas. Pensou? Agora, imagine saber que você pode dedicar tempo, a maior parte do seu tempo produtivo, somente às tarefas que estão ligadas ao seu talento, ao que você realmente faz bem, ao que te dá prazer também em realizar, né? É isso que comprar tempo de volta faz para você, faz com a sua vida, e você consegue entrar e construir um ciclo virtuoso para a sua produtividade, para a sua construção de tarefas. Então, no final do dia, você vai ficar com uma sensação de tempo mais livre, mas ao mesmo tempo de altíssima produtividade. Você vai poder ter tempo para ler seus livros favoritos, ir para sua academia, cuidar da sua saúde, ficar com a sua família, brincar com seu filho. Cara, incrível. Se você conseguir levar isso a cabo, putz, vai ser muito bom. Pode ter certeza. Então, quer saber como desbloquear essas tarefas sem gastar o seu tempo extra? Como você pode desbloquear esse tempo extra na sua vida? Fica ligado que eu vou soltar 3 estratégias que eu sigo e que eu faço para comprar meu tempo de volta e ter menos dor de cabeça. Se liga que o vídeo de hoje é isso aí. Antes de mais nada, se você está gostando desse tipo de conteúdo, esse tipo de dica, lembre-se sempre de assinar o canal, tocar o sininho para receber as notificações dos vídeos recentemente publicados. E
compartilha com um amigo que precisa saber como comprar tempo de volta, para ter mais tempo para as coisas boas da vida, porque sabe como é que é? Só se vive uma vez. Então, vamos aproveitá-la, né? O primeiro ponto, a primeira estratégia sobre comprar tempo de volta é que você precisa entender o que significa comprar tempo de volta, né? Você tem que quebrar algumas crenças, algumas mentalidades que vêm enraigadas aí na nossa cultura. A primeira de todas é que trabalho duro é sucesso. Você precisa quebrar essa mentalidade. Não é necessariamente essa a regra. Você pode ser o trabalhador mais duro do salão, você pode trabalhar realmente duro, e realmente eu acho que trabalhar duro é uma vantagem, mas não significa, não é garantia para o sucesso. Trabalhar duro não é garantia para o sucesso, você precisa entender como construir o seu caminho para o sucesso. O esforço não está ligado ao seu resultado, ou seja, você precisa ser inteligente para trabalhar de forma eficiente para entregar bons resultados e aí sim construir o seu sucesso. Como assim? Você deve estar se perguntando. O que você quer dizer com isso, Vitor? Simples, você precisa listar e entender tudo que você precisa fazer para entregar um determinado objetivo. Entregar esse objetivo é igual um critério de sucesso, beleza? Beleza. O que você precisa fazer para entregar esse objetivo? Lista tudo. Vai lá. Para depositar um dinheiro no banco, faz um checklist. Você precisa ter o dinheiro, você precisa separar esse dinheiro, você precisa categorizar o que é gasto, o que é receita e o que é para investimento. E depois você vai lá e deposita na sua conta separado das demais. Pronto, você tem um checklist. Você cumpriu todo o checklist, você depositou o dinheiro, significa que você tem sucesso. Agora, quando você pensa de outra forma, você pensa que você precisa trabalhar duro para poder fazer isso e que precisa dar trabalho e que depositar esse dinheiro deveria ser algo ardoroso, trabalhoso, aí você está começando a construir bloqueios para você conseguir realizar essa tarefa, né? Basicamente é isso que acontece. O que eu gosto de fazer? Listando todas as tarefas que eu preciso fazer, por exemplo, com a produção do meu podcast, então eu preciso agendar um convidado, eu preciso realizar a gravação, escrever o briefing, enviar para o convidado, alinhar uma data de gravação, gravar esse podcast, editar e publicar. Beleza, eu tenho todos esses itens. Eu sei que um dos pontos importantes é quanto tempo eu gasto para realizar cada uma dessas tarefas, né? Então, sabendo disso, eu preciso pensar, tem como fazer melhor e mais rápido e mais barato? Se tiver como um sim para todas essas 3 perguntas, já é um bom ponto de partida para você começar a pensar em comprar o seu tempo de volta. De outro lado, você sabendo de tudo isso, você precisa ter uma outra informação, que é o seguinte, quanto custa a sua hora de trabalho? Eu sei que minha hora de trabalho, por exemplo, custa R$100. Se eu gasto 2 horas para editar um podcast, significa que eu estou gastando R$200, porque eu dediquei 2 horas do meu tempo que poderia estar me dando dinheiro equivalente a R$200 em projetos, por exemplo, para clientes. Então, eu vou buscar orçamentos, por exemplo, de editores de podcast. Se a edição desse cara for mais barata do que as minhas 2 horas de edição, eu contrato, eu terceirizo e começo a comprar meu tempo de volta. Porque essas 2 horas que eu gasto editando um podcast, eu terceirizo com esse cara gastando menos, vamos dizer que eu gaste aí R$50 por episódio editado com um editor terceirizado. E aí, com o dinheiro que eu gastaria editando um episódio, eu consigo editar 4 com esse editor terceirizado. Significa que eu liberei 8 horas da minha vida para coisas que realmente importam. Se eu não tinha tempo para ir para academia, eu posso ir na academia 8 vezes na semana, ou 8 vezes no mês, melhor dizendo, porque a semana só tem 7 dias. Eu posso ir 8 vezes no mês, ou eu posso dedicar 8 horas para outras atividades, com a minha família, por exemplo. Tudo isso é o começo de como você constrói o conceito de comprar tempo de volta para você. Sabendo disso, você já tem um bom ponto de partida para entender da lista de tarefas que você precisa executar para se alcançar o sucesso nos seus objetivos, sabendo quanto tempo você dedica para cada uma delas ou gasta em cada uma delas, você faz essa equação e você pode começar a pensar em terceirizar isso. E cara, não se engane, hoje na internet você consegue terceirizar de tudo. Assistente pessoal, editor de podcast, editor de vídeo, gravação de áudio, enfim. O que você pensar, é bem provável que você encontre alguém para terceirizar o serviço. Sabendo desses detalhes, o segundo ponto eu já citei antes, né? Você precisa saber sobre a sua hora de trabalho, né? É importante entender
que você tem como metrificar. Se você não faz alguma atividade que você não tem ideia de quanto tempo você vai gastar, é importante você usar uma ferramenta de metrificação. Eu uso o Clockify. Eu já falei em alguns outros vídeos aqui para saber quanto tempo estou gastando numa determinada atividade. E a partir daí eu vou entendendo, depois de algumas amostragens, quanto tempo eu levo para fazer tal atividade e quanto que isso está me custando, porque lá no Clockify eu consigo setar quanto custa a minha hora. E fazer o cálculo da sua hora é muito simples, né? Você tem que alocar uma quantidade de horas totais que você trabalha num mês. Então vamos dizer que você trabalha igual todo brasileiro comum no mercado de trabalho aí, o básico, né? Você trabalha 160 horas mês. 160 horas mês são o quê? São 5 vezes na semana trabalhando 8 horas por dia. Você tem 40 horas por semana. 40 horas por semana vezes 4 semanas no mês, você tem 160 horas. Beleza? Você já sabe quantas horas você trabalha no mês. Depois disso, você vai listar todos os seus gastos que você tem para poder prestar esse serviço. Inclusive, se você vai terceirizar alguma atividade. Porque você vai ter que pagar, não vai ser necessariamente seu cliente. Enfim, você vai ter esse custo. Lista tudo. Divide, então, os seus custos pelas horas trabalhadas e você vai ter o custo da sua hora técnica. Se você quiser ter lucro, obviamente, multiplica por um markup. Eu gosto de usar um markup de pelo menos 100%. Então, se eu tenho ali um custo de R$1.000, vamos facilitar esse cálculo, R$1.600, eu trabalho 160 horas mês, significa que eu tenho aí R$10 de custo de hora. Se eu tenho um markup de 10, eu multiplico 10 vezes 10 e o custo da minha hora passa a ser R$100. Beleza? Ficou entendido? Sabendo disso, você entende o custo da sua hora e o tempo que você dedica nas suas atividades. Através do Clockify você vai ter ali essa marcação. Cara, esse entendimento é essencial, porque isso me permite fazer mais com menos. Eu sei quanto tempo eu vou gastar nas atividades, quais as atividades me tomam mais tempo. Então, quando eu sei disso dentro de um trabalho em que eu já tenho planejado as atividades, só tenho o trabalho de buscar alguém para terceirizar. Por exemplo, se precisa fazer uma compilação de dados, eu preciso gerar uma planilha com muitos dados. Pesquisa de mercado. Eu vou lá no Orkana, por exemplo, contrato um freelancer para poder fazer isso, me entregar num Excel e depois disso eu só faço o trabalho do que realmente importa, que é a análise intelectual, usar o meu cérebro. E aí eu começo a comprar meu tempo de volta, porque o tempo que esse freelancer está fazendo a pesquisa de mercado eu posso dedicar em alguma outra atividade para ganhar mais tempo no futuro, ou então simplesmente ficar esperando essa atividade chegar, porque se ela chegar bem antes do prazo combinado, você vai ter chance de poder trabalhar com calma e com um slot mental livre você vai poder performar muito melhor. Entendeu? Fazer mais com menos. Saiba quanto custa a sua hora de trabalho. O terceiro e último ponto, já citei de novo, você precisa conhecer o conceito e o serviço de assistentes virtuais. Você não sabe o que são assistentes virtuais, basicamente são secretárias que trabalham remotamente. Você pode contratar assistentes virtuais, por exemplo, da Índia, que vai resolver o problema para você. Obviamente você vai precisar saber falar inglês para poder contratar os caras e pagar em dólar, enfim. Mas o custo não é alto, você consegue ter isso e você pode terceirizar uma infinidade de tarefas. Esse pessoal faz de tudo mesmo, de agendar reunião para você, até compilar dados em planilhas ou fazer alteração em web design de sites. Tudo isso através do serviço de secretárias virtuais, assistentes virtuais. Você tem serviços no Brasil, basta você procurar no Google. Você tem serviços no exterior, também basta você procurar no Google. Alguns eu vou deixar com o link aqui na descrição. Mas esse conceito de secretárias virtuais, assistentes virtuais, vão te ajudar demais a desenvolver, de novo, o conceito que eu falei anterior. Fazer mais com menos. Você vai liberar espaço para, por exemplo, trabalhar numa paixão, num novo empreendimento, num hobby, que aos poucos vai tomando espaço e complementando sua renda até virar a sua renda principal, por exemplo, você poder seguir de fato a sua paixão. É isso que o Tim Ferriss fala muito no trabalho 4 horas por semana. É isso que eu tenho tentado fazer para minha vida. É isso que eu gostaria que você entendesse, que você pode fazer também na sua. Que o Gary Vee se apoiou quando escreveu Crush It para poder te incentivar a seguir a sua paixão. Eu acho que é isso que a gente que quer trabalhar no século XXI de forma eficiente e maximizadora de oportunidades devemos fazer. Esse foi o conteúdo de hoje, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais enxuto. Espero que você goste, a gente se fala na próxima semana. Não esquece de deixar o seu joinha, ativar o sininho, assinar o canal
marcar um amigo, deixar um comentário, qualquer engajamento que você fizer já é excelente para mim, para eu entender que esse tipo de vídeo é melhor, esse tipo de vídeo é interessante e que eu posso produzir ainda mais dele. A gente se fala no próximo vídeo. Um abraço.